Gente, eu separei algumas perguntas para meninas e como as duas são cabeleireiras, eu vou fazer para as duas. Qual foi o pedido mais inusitado de uma cliente? No meu caso, o que eu lembro agora, a cliente não queria nem fazer o cabelo, só queria conversar e pediu para fazer qualquer coisa no cabelo dela, só para ela ficar aqui conversando. Ela estava triste em casa. Você também. Foi quando a Thaís inventou de toda semana ficar descolorindo o cabelo de uma cor, na parte de baixo só. Meu Deus! Nossa! O que Eu era você, criança, né? o que você faria se alguém pedisse Gente, um meu corte Deus. radical que você sabe que não ia ficar bom? Ia falar que é só a Thaís que corta, que não tem uma. No meu caso, eu ia dar orientação, que não ia ficar legal e que não seria mais tão apropriado para o cabelo dela. E ainda assim, se a cliente quiser fazer, eu faço. Mas eu dou minha opinião profissional antes. Qual foi o maior desastre capilar que já aconteceu aqui no salão? Aquele tipo de história com a gente só conta entre amigos. Cara, nesse salão nunca aconteceu, graças a Deus. Mas quando eu tava começando a fazer o curso, que eu entrei na parte de relaxamento, eu peguei uma amiga minha pra treinar, a Natália Mesquita. Relaxamento? Eu fiz o relaxamento com a Mônia no cabelo dela e quebrou o cabelo dela todinho, aqui na parte de cima parecia um Mas cavalo. caiu? Ficava assim aqui em cima. Ainda bem que ela tem muito cabelo. E você, Thaís? Desastre? É. Eu acho que não foi bem um desastre, acho que foi mais o desespero, considerando aqui no salão, né? Eu cortei o cabelo de uma cliente que ela gostava de um corte tipo de pixie, sabe? Que é aqueles bem curtinhos, Joãozinho. Sim. Como o cabelo dela tava com a raiz branca e com as pontas vermelhas, ficou meio que diferente. Nossa. E aí, tipo, ficou com a raiz branca e as pontas vermelhas, ficou nada a ver. Na minha cabeça foi um desastre, mas aí depois que pintei, na verdade, que eu vi que não tinha ficado estranho, então foi um desespero mesmo. Só que pra mim aquele dia foi um desastre, né? Até que tudo se resolvesse. Vocês já tiveram alguma cliente que pegou no sono quando fazia isso? Ah, foi na Qual tela. seria o Conta pra ela. Tome forró de modelo, eu e você dançando a noite toda. Eu pedi Bem, beijo, minha vaqueira é bom demais. Amar você, você me ama. Tome forró de modelo, eu e você dançando a noite toda. Eu pedi no teu beijo, minha vaqueira é bom demais. Amar você, você me ama. Vou colocar os cortezinhos da Rosângela. Rosângela, faltou você aqui, Rosângela. Qual é o truque mais simples que você usa e que todo mundo fica impressionado? Truque? É, mais simples que você usa. E que todo Ah, mundo o fica cheirinho. impressionado. Acho que o cheirinho final que a gente passa, que a gente sempre vem com a moação pela frente, É. pra pessoa primeiro já sentir o aroma e todo mundo Senti fica, o nossa. cheiro. Se o seu cabelo fosse uma celebridade, qual seria e por quê? Um rei leão. Por quê? Quando eu acordo. Vocês já trabalharam em outros salões? Já. E como que foi? Por que vocês saíram de lá? Também eles começam. O primeiro salão que eu trabalhei, acho que a pessoa não tem mais o salão em Cubatão, mas eu trabalhei um dia só, porque eu ainda estava fazendo o curso e eu estava na parte de relaxamento. E aí eu fui, tinha uma cliente que ia fazer relaxamento com guanidina e eu ainda não tinha trabalhado com relaxamento, eu estava só na parte teórica. Só que aí ela foi, aplicou o produto na cliente e ela deixou eu de olho na cliente e foi almoçar e eu fiquei desesperada. E ela passou mais de 1 hora almoçando lá e eu desesperadíssima. Até que depois de quase 2 horas ela falou para lavar o cabelo da cliente. E eu lavei o cabelo e toda hora eu perguntava para a cliente, tá doendo em algum lugar e tal, e ela falava que não. Mas quando chegou no final, que ela finalizou o cabelo da cliente, ela me chamou lá atrás, falou que ia me processar porque eu tinha
deixado o produto queimar a cliente. E quando ela levantou assim o cabelo da cliente, aqui no pescoço atrás estava na carne viva. Uma bola desse tamanho assim. E aí eu falei, não, mas a responsabilidade era dela e ela ficou fora e aí a cliente ficou do meu lado, a cliente falou que eu ficava o tempo todo perguntando se estava ardendo, mas como ela achava que era pouco, que estava ardendo, ela falava que não. Depois eu fui para outro salão, trabalhei um tempinho, foi onde eu aprendi bastante assim sobre corte, ela explicava muito bem, mas eu não lembro o motivo de ter saído de lá. Depois trabalhei em outro salão, que foi onde eu aprendi praticamente tudo. Eu saí porque eu já não estava aguentando mais de dor, porque eu tenho um problema de coluna. Então eu não aguentava mais ficar tanto tempo em pé, porque era muitas horas de trabalho em pé. E aí eu tive que procurar alguma outra coisa em outra área para poder descansar um pouco a coluna. Agora você faz. Eu trabalhei acho que em 4 salões. O primeiro salão que eu saí foi porque eu trabalhava mais de 12 horas por dia e eu tinha 12 anos de idade. Eu olhando. Trabalha 12 anos, filha? Tá se sentindo mal? Tá tudo bem? Tá. Tá se identificando? Tô se identificando dessa história não, né? Então tá, você pode falar, tá? Eu ganhava R$20 a semana, mas ninguém sabia, acho que tu não sabia, né, Tamires? Eu ganhava R$20 a semana e trabalhava, ia trabalhar, quando eu tava de férias eu ia trabalhar 8 horas da manhã e saía às vezes 11 horas da noite, isso mais todinho. O outro salão que eu fui trabalhar, eu saí porque a dona do salão estava estressada com problemas pessoais e descontou em mim. E aí, acho que a gente não chegou nem a discutir, porque eu era tão tadinha que eu não levantava a boca, então eu levantava a voz. E eu saí por causa disso, por causa de problema pessoal de outra pessoa que não tinha nada a ver comigo, mas já está tudo resolvido entre eu e ela. O terceiro salão que eu saí, qual foi o salão que eu trabalhei? Não sei qual é esse. Ah, tá. O outro salão que eu trabalhei foi porque eu estava me sentindo desvalorizada enquanto profissional, não estava mais dando certo, então para mim a única coisa que aconteceu ali foi um ciclo que se rompeu só por conta disso mesmo. Tá, e o último salão que eu trabalhei foi um mal entendido que aconteceu entre as partes. Na verdade, as líderes não conseguiram ter uma comunicação e decidiram deixar como está e foi assim que não deu certo. Comunicação é tudo, né? E não souberam se comunicar, então acabou que teve um desgaste desnecessário e aí por isso que eu saí. Próxima pergunta. Você indicam para as pessoas trabalhar com irmãos? Não. Por quê? Se não fosse a Tamires, eu indicaria. E daí? Se não fosse eu.